Olá, eu sou Fabrício Souza e nós estamos por trás dos boletos, o podcast da administradora de condomínios. Hoje o papo é especial porque é com ele, Marco Gubeice, diretamente da Vert. Ele vem bater um papo conosco com quase 30 anos de empresa para explicar para nós os desafios da administração de condomínio. Como é um episódio especial, vocês vão perceber que ao longo do episódio a gente vai ter um grau de intimidade, porque eu tenho o Marco como um grande amigo meu, ele que abriu muitas portas para mim aí no mercado de São Paulo e vai falar um pouco da Vert. Seja bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Boa tarde, prazer estar aqui com você e vamos aí para esse bate-papo. Vamos lá. A gente sabe que a Vert está próximo de completar 30 anos de existência e é muito incomum você ver uma administradora fundada hoje em dia chegar a tantos condomínios, a uma trajetória bonita como a Vert vem construindo. E eu quero saber o segredo, assim, como é que a Vert começou? De onde a gente vem? Tá, bom, vou tentar resumir. Na verdade, é o que você falou, né? A gente tem amigos meus aí que tem empresas com 50 anos, 60, acho que tem gente com quase 70 anos e a Vert é uma empresa de primeira geração, né? Na verdade, fui eu que fundei. Eu brinco, né? Que num momento de insanidade mental, eu resolvi montar uma administradora. Mas, resumidamente, é o seguinte, eu na época trabalhava numa empresa da família e estava querendo sair, queria montar alguma coisa para mim. E sentamos um dia, eu e um amigo que também trabalhava com o pai e queria montar um negócio paralelo, né? Então a gente sentou, tomando lá um whiskinho, ele falou, vamos montar um negócio? Eu falei, vamos montar. Isso foi lá em 95. O que nós vamos montar? E aí a gente foi falando, né? Ah, na época, né? Você é muito novo, acho que você não pegou. Videolocadora, posto de gasolina, loja de roupa de criança, e fomos falando o que a gente podia montar juntos. Ah, e ele falou, olha, mas eu não vou sair, né, da onde eu trabalho, então a gente teria que montar, mas você toca. Eu falei, não, beleza, eu toco, vamos lá. E aí ele falou, né, administradora de condomínios, não foi nem ideia minha. Aí, na hora eu pensei e falei, pô, isso acho que isso aí parece legal, administrador de condomínios. Aí eu falei, mas ó, eu não entendo absolutamente nada, eu nunca tinha ido numa assembleia, né, como é que a gente faz? Tem um amigo meu que tem uma que eu posso conversar. Ele falou, tem um amigo meu também. E na ocasião ele falou, bom, é isso que nós vamos montar? É isso. Tá bom. Eu na época comprei, não tinha, condomínio não tem muita literatura, né? Mas eu achei um guia, guia do condomínio da IOB, eu não sei se ainda existe. E eu comprei um negócio grosso assim, e comecei a ler. E eu não entendi absolutamente nada, né? No paralelo, ele falou, olha, meu sogro é advogado, já foi síndico, vamos lá conversar com ele para ver se ele consegue ajudar. E fomos lá, eu e ele, conversar com o sogro dele. E o sogro dele fez aquilo que talvez eu não fizesse, que foi dar o primeiro condomínio para a gente administrar. E a história foi mais ou menos assim, olha, eu vou ter eleição aqui no meu prédio daqui 2 meses, 3, não lembro direito, né? Eu vou entrar de síndico e vou dar para vocês. Eu falei, tá bom. Aí eu falei pro meu então sócio, né? Bom, o que a gente faz? Vamos alugar um conjunto. Aí alugamos um conjunto, eu comecei na Rua Pamplona, ali perto de onde eu sempre estive, né? Um conjuntinho pequeno, tipo 40 metros, né? Comprei um 486, né? Computador com disquete, uma impressora matricial, né? Para o tamanho dessa mesa. Tá. Né? Ele conhecia um amigo que tinha administradora, precisa ter um sistema. Eu falei, tá bom, vamos ver o sistema, né? E eu, na verdade, eu mal sabia ligar o computador, é fato, porque de onde eu vinha, eu aprendi a digitar, entre aspas, numa Olivetti mecânica, né? AS, aquelas coisas. Mas, enfim, compramos e ficamos esperando, alugamos o conjunto, eu tinha lá um pouquinho de dinheiro guardado e tal, mas pouco. E ficamos esperando o sogro dele entrar de sócio no condomínio, lá onde ele tinha escritório. E compramos uma linha de telefone, na época se comprava a linha, tipo 3, 4 mil reais, né? Era uma fortuna. E fiquei lá, ia para lá, mas não tinha o que fazer, porque eu não tinha cliente. Até que um dia teve a eleição e o sogro dele de fato entrou, né? De síndico e falou, ele me chamava de Marcão já, né? Vem aqui pegar a carta de rescisão do condomínio e vai levar lá na empresa que era a então administradora. E, na verdade, eu comecei desse jeito, literalmente. Foi o primeiro condomínio que eu administrei, né? Um condomínio lá no centro. E até tem uma história engraçada, né? Porque eu brinco, porque, de fato, eu não sabia mexer em computador, muito menos em sistema de condomínio.
E aí eu tinha que cadastrar o condomínio. E eu peguei, fui fazer o cadastro, coloquei lá, tem que pôr um número. Então eu pus o número 1. E aí comecei a escrever o nome do condomínio, só que em determinado momento eu errei. E eu não sabia corrigir. Falei, quer saber? Fiquei uns 10 minutos lá, não sabia corrigir. Vou sair, e aí eu cadastrei como 2. O primeiro condomínio. Porque eu não sabia corrigir o que eu tinha feito. Então, o meu primeiro condomínio estava número 2. Por quê? Não era o segundo, é porque eu não sabia corrigir o que eu tinha feito no primeiro. Mas resumo da ópera, eu comecei literalmente assim, né? Aí depois acho que o segundo condomínio alguém me indicou, eu fui indo devagarzinho, né? Depois esse meu primeiro sócio acabou... depois eu acabei me juntando com uma outra empresa de um amigo meu, que também era bem pequena na época, né? Em 97. Ficamos os 3 e aí o meu primeiro sócio acabou saindo, né? E ficamos eu e o meu sócio atual, mas meu sócio não trabalha lá, né? Ele tem uma outra atividade, mas é meu sócio. Desde 97 a gente está junto, nos damos super bem e eu que toco a empresa. Então, na verdade, a Vert começou desse jeito. Totalmente por acaso. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar com isso. Eu vinha do ramo de indústria, na verdade, né? Nunca tinha trabalhado com prestação de serviços. E foi essa a minha história. Aí fomos indo devagarzinho. E o nome, Vert? O nome vem de onde? Putz, isso todo mundo me pergunta. Outro dia eu estava te contando, né, Fabrício, aqui no aquecimento, que eu chamei a turma mais nova do meu escritório, que não conhece a história, para explicar como é que a Vert surgiu, né, não sei o quê. E um dos meus colaboradores perguntou, e o nome Vert? E aí eu falei assim, tava uma turma ali no auditório que eu tenho, umas 15 pessoas, os mais novos. Falei, sabe o que significa o nome Vert? Ele falou, não, é isso que eu queria saber. Eu falei, pois é, eu vou te contar um segredo. Eu não faço a menor ideia do que significa o nome Vert. Mas como assim? Eu falei, vou te explicar como é que foi. Esse meu primeiro sócio, ele gostava de numerologia, né, essas coisas, e um dia a gente já tinha resolvido que ia montar, eu falei, precisa de um nome, né, cartão de visita, envelope, na época tinha essas coisas. E ele chegou para mim e falou o seguinte, falou, Marcão, eu fui no shopping final de semana, e naquela época tinha umas banquinhas nos shoppings que faziam papelaria, né? Então você ia lá, o cara fazia papel de carta, fazia envelope, fazia cartão. Aí ele falou que tinha feito um estudo numerológico, que eu não sei que estudo foi, até hoje eu não sei que estudo é esse, e que o nome Vert, os números, não sei o que lá. Eu falei para ele, para mim tá tudo certo, põe o Vert, não tem problema. E eu de fato não sabia o que significa, como não sei até hoje. E ele veio já com o cartão pronto. Né? Um logo assim, até meio feioso, né? Uma cor horrorosa. Mas eu olhei ali e falei, tá bom. Não tinha nome, não tinha cartão, não tinha logo. Eu falei, quem que fez esse logo? O moço lá da banquinha que eu fui fazer a papelaria. Eu falei, beleza, tá bom. Então vamos pegar esse nome e vamos com esse logo. Só troquei a cor porque eu não tinha gostado da cor. E eu fiquei com esse logo 25 anos. O mesmo logo. Uau, não gostando dele. O mesmo logo. Depois se acostuma, mas o problema de não gostar é o seguinte, quando eu fiz 25 anos, a minha agência de marketing, vamos dar uma turbinada nesse logo. Falei, vamos, mas eu falei, cuidado com o que vocês vão fazer, porque eu tinha me apegado àquele logo. 25 anos usando aquele logo, eu falei, vê lá o que vocês vão fazer com o meu logo, pelo amor de Deus. E os caras fizeram lá um estudo, que quando eles me mandaram, eu adorei o logo novo. Falei, nossa, aí eu pensei assim, como é que eu usei este logo horroroso durante 25 anos. Que aí você pensa, não é possível que eu estava usando isso aqui. E aí eu mudei, né? O nome não, mas o logo mudou. Isso foi 25... há uns 4, 5 anos atrás, né? Quando fez 25 anos? Acho que quando fiz 25 anos. 25. E aí eu comecei a usar o logo novo, né? Mudei um pouco a cor, ficou uma coisa um pouco mais moderna, né? E é isso. Então, para resumir, eu comecei, de fato, numa sala aí de 40 metros, eu não tinha dinheiro nem para pagar funcionário, né? Uma outra história interessante, o que eu fiz? Quando eu peguei o primeiro condomínio, eu falei, olha, eu pensei, né? Eu acho que eu consigo me virar boleto, essas coisas, né? Mas como é que eu vou fazer com o departamento pessoal? Isso é complicado, né? Até hoje, né? Então, aí eu liguei para um então ex-funcionário da empresa lá da minha família, que já era aposentado, trabalhou, sei lá, 40 anos lá, desde o meu avô. Falei, eu montei uma empresa, você quer vir trabalhar comigo, mas tem que ser 2 vezes por semana, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí, era um senhor já de idade, né?
E aí ele vinha lá 2 vezes por semana para fazer a parte de folha de pagamento, essas coisas, né? Eu não tinha sistema. Eu terceirizava a folha, mas ele fazia lá o apontamento, controlava férias, esse tipo de coisa. E eu esqueci de contar essa parte. Então, na verdade, foi isso, né? Eu comecei só eu, literalmente. Primeiro prédio, eu que ia no prédio pegar as contas, eu ia descer no banco para fazer o cheque na mão, pagava. Foi exatamente desse jeito, né? E aí a coisa foi indo devagarzinho, né? Graças a Deus, acho que deu certo, né? E estamos aí até hoje, né? O ano que vem a empresa completa 30 anos. Ela foi fundada em oficialmente agosto de 95. Tá. Isso faz uns 40 quilos atrás, uns 20 centímetros de cabelo atrás também. Foi como começou. Trabalhar com condomínio acho que envelhece um pouco as pessoas. Eu acho que sim, viu, cara? Eu acho que sim. Mas eu acabei gostando, tomei gosto, né? Tomei gosto pela coisa. Por mais que a gente brinque, né? É um ramo muito difícil, muito estresse, né? Para nós, para os nossos colaboradores, para os síndicos. Mas eu acabei, de fato, tomando gosto pela coisa, me apaixonando, né? Aí mais para frente um pouco eu comecei, né? Frequentar a Secov, depois a BIC, fui me envolvendo mais, fui fazendo amigos, né? Nesse mercado e estamos aí. Legal. Essa é a minha vida. Olha, fiquei impressionado. Recém-casado, esqueci de falar, né? Eu montei em 95, casei em 97. Então, além de tudo isso, e teve mais uma ocorrência, né? Eu já era formado, eu sou formado em administração de empresas, e aí eu montei a empresa, eu falei, puxa, isso aqui mexe muito com parte jurídica, né? Eu sempre gostei de ler. Falei, quer saber? Eu vou fazer direito. Aí o debilóide, débil mental, resolveu, recém-casado, empresa recém-aberta, foi fazer direito. E eu fazia planilha de Excel para controlar a falta, porque eu tinha que, às vezes, ir numa assembleia, né? Então, depois de uns anos, minha filha nasceu, a minha primeira filha, e foi uma fase complicada, né? Criança pequena em casa, eu fazendo a segunda faculdade, eu nunca quis advogar, não sei advogar, mas eu fiz para ampliar conhecimento mesmo, para poder orientar melhor meus clientes, para poder, às vezes, debater questões com o advogado, né? Mas foi uma das decisões mais corretas que eu tomei na minha vida, porque me ajudou demais, né? Me formei, tirei carteira da ordem, sou advogado, não advogo, né? Mas ainda arrumei essa para minha vida. Isso foi lá entre 97 e 2000, acho que eu me formei direito em 2002, não me recordo. E foi isso, uma maluquice, né? Mas às vezes se não for assim, você não vai, né? E qual foi a estratégia de crescimento? Imagina que em 97, 95 para 97, vocês desenhando um formato para conseguir condomínios naquela época. Então, Fabrício, eu vou ser muito sincero, eu nunca tive uma grande estratégia comercial, né? A gente começou a trabalhar por indicação, um que conhece, né? O outro que... Na época a internet muito engatinhando, não tinha rede, não tinha nada disso. E quando foi a partir de mais ou menos 98, acho que eu fiz a minha primeira implantação de condomínio que vinha de incorporadora e acabei indo um pouco por esse caminho, né? Implantando para uma, depois para outra. E se você perguntar qual foi a sua estratégia, o seu plano de negócios, né, elaborado por algum perito em Harvard para a empresa ir para frente, falou, não teve plano nenhum, não dava para fazer plano, né, eu tinha que tocar o dia a dia. As coisas foram acontecendo, na verdade, né? Claro, trabalhando demais, né, tentando levar o negócio para frente num ramo que não é fácil. Lembrando, né, o pessoal que é mais antigo fala que na época, antes de 94, né, do plano real da inflação, era mais fácil, né, questão até de trabalhar, o condomínio, mas eu não peguei isso, né, a minha empresa é de 95, a inflação já não tinha mais, né, então era uma outra fase. Então era uma outra realidade. Eu entrei já, talvez com uma realidade do que eu escuto dos mais antigos, já um pouco diferente do que era, né. Então, o plano, se eu te disser assim que eu tive um plano, alguma coisa, eu não tive, né? As coisas foram acontecendo, eu fui tentando fazer um trabalho sério, né? Eu sempre pensei assim, eu preciso fazer a coisa direito, né? Não vou entrar para fazer brincadeira, né? Eu sabia desde o início, vou mexer com o dinheiro dos outros, né? Não é uma coisa assim tão simples. Eu fui tentando, né, montar uma empresa devagarzinho que tivesse um trabalho correto e fui indo, tá? Não tive nenhum plano mirabolante, não. Legal. Essa é a realidade mesmo. A realidade como ela é.
É a realidade como ela é. Eu chamo isso de... Não tive nada, não tinha ninguém fazendo comercial, com exceção aí, incorporadoras que às vezes me indicavam, né? Não tive, assim, grandes ajudas, né? Tive desse primeiro, que eu brinco, né? Maluco, né? Coitado, acabou falecendo na pandemia, me abalou profundamente, porque eu mantive contato com ele. Que legal. Até ele falecer, né? Legal. Com ele, com os filhos, né? E sempre fui muito grato a ele pela confiança que ele depositou. Porque eu brinco, eu acho que eu não teria feito o que ele fez. Pega lá um cara montando ele dá o condomínio para administrar, o cara é meio louco, né? Você pensa. Mas graças a Deus ele deu, né? Mas aonde ele tá, acho ele que ele talvez tenha orgulho, né? Porque viu que de fato acabou dando certo, né? De certa maneira, a primeira iniciativa que ele teve. Boa. A pergunta que não quer calar. Quanto tempo demorou para chegar até 100 condomínios? Eu vou perguntar isso porque no ano passado começou a surgir no nosso dito mercado uma série de pessoas criando estratégias de marketing dizendo que poderiam alavancar as administradoras. E aí eu mandei uma mensagem para ti e falei, ó, quanto tempo você demorou para ter 100 condomínios, né? Muito. Eu vou tentar lembrar. Talvez aí, quer ver, eu te digo que eu tenho mais ou menos uma média, talvez uns 16, 17 anos. Agora, uma coisa que eu também falo sempre, né? Essa questão de quantos condomínios você tem, ela é extremamente relativa, né? Eu acho que a empresa tem que ser sustentável a longo prazo, né? Com 40, com 100, com 500 ou com 1.000, não importa muito, né? Claro, todo mundo quer crescer, né? Quer ter mais cliente, ok. Mas você tem que fazer isso de uma maneira sustentável, porque a gente tem histórias, né, do mercado aí, de às vezes de empresas que se preocupam só com essa questão. Você tem que pensar, né? A tua empresa, primeiro, ela é lucrativa, ela tem que dar lucro. Se ela não der lucro, você não investe. Eu não compro o sistema de vocês, eu não compro notebook. Ainda estaria trabalhando com o meu 486 lá com disquete que eu comprei. Então a empresa, isso tem que ser sustentável. Então não adianta você ter, sei lá quantos condomínios, né? Às vezes até, entrando num outro aspecto, cobrando honorários que não faz o menor sentido, né? Pela responsabilidade que a gente tem, para falar que é bonito ter 300, 400 condomínios. Não adianta, né? Mas pelo que eu me recordo, se eu não estiver enganado, deve ter sido algo em torno de 16 anos, 17, 16 a 18 anos eu levei. Vai tempo, tá? Claro que eu estou dizendo assim, a não ser que você tenha algum tipo de auxílio, ajuda de alguma coisa, não sei, né? Alguém da família é dono de um monte de prédio, não sei, né? Mas no meu caso, não, foi um trabalho de formiguinha, de fato, gradual, condomínio a condomínio, um trabalho foi feito dessa maneira. Talvez a formação em administração de empresas dê uma noção para ti de sempre se preocupar com a estrutura, em crescer de forma ordenada, então, olhando para a caixa, olhando para a rentabilidade e não para a quantidade. Não tenha dúvidas, né? Porque eu acho que é minha responsabilidade perante eu e meu sócio, perante os clientes, perante meus colaboradores. Eu preciso manter a empresa saudável. Porque não adianta, se eu não fizer isso, sai todo mundo perdendo. Né? Meus clientes perdem, porque ou eu vou criar algum problema, ou eu vou fechar, lá sei eu e o meu sócio perdemos, e meus colaboradores que dependem da empresa para viver, eles e as respectivas famílias, também acabam perdendo. E isso é uma responsabilidade que não tem muito jeito, é uma responsabilidade minha. Né? Eu não vou pedir para ninguém se preocupar com isso, então eu tenho que me preocupar. Então eu sempre fui muito preocupado com custos, com parte de finanças, ao mesmo tempo que eu sempre fui preocupado também, né? Nos anos para cá, tecnologia, a gente tem que pensar um pouco em tudo, né? Sim. Mas, assim, eu não posso me descuidar de determinados pontos. Concordo. Né? Porque é muita gente dependendo de mim nesse aspecto, né? Boa. É isso. Falando em gente, qual que é o tamanho da Vert hoje? Então, a Vert, hoje, em termos assim, né? Não sei como é que você costuma perguntar, mas vou falar em número de unidades, né? Que a gente fala. Unidades quantas unidades autônomas meus condomínios têm? Mais ou menos 21 mil unidades autônomas, né? Eu faço os dois, né? Residencial e comercial. Mas algo em torno de 21 mil, 22 mil unidades autônomas. Eu tenho 50 colaboradores dentro da empresa hoje, né? É por isso que eu brinco, né? Para quem começou lá com o senhor que veio me ajudar no DP, 2 vezes por semana que eu não conseguia pagar, coitado, né? Acabei indo, mas assim,
É um trabalho diário, é uma luta diária, né, nesse nosso mercado. Né? E qual sistema você começou a trabalhar? Imagina que no começo com esse 486... Sistema de computador? Não, eu falo, não tem problema. Eu usei durante muitos anos o software da JPW Union Data. Legal. Que foi o software que o amigo do meu então sócio indicou porque ele usava esse software. Só que assim, DOS. Não é que nem o pessoal está acostumado hoje. Tá, tudo bonitinho, ícone. Não, é DOS, tela preta, aquele negócio. Né? Depois de muito tempo, mas muito mesmo, eles lançaram em Windows, tá? Então, meu primeiro sistema foi esse. Eu troquei de sistema faz... Me perco um pouco nos anos. Acho que foi 2018, 2019, não é? Um pouco antes. Eu acho que não, foi um pouco antes. Acho que 2015, talvez. Não, foi antes. 2014 para 15, se não me engano. Que eu troquei, né? Porque entendia que tinha que trocar por conta muito da parte de web. Aplicativo, web, estava começando a ficar mais forte. Eu achei que eu tinha que mudar de sistema, né? E eu sou meio maluco nessas coisas, né? E eu, quando vou virar a chave, eu viro... Né? O pessoal do sistema novo falou, vamos fazer provisório, né? 6 meses. Eu falei, o quê? 6 meses? Você já me conhece. Imagina o que eu falei para a pessoa. 6 meses, né? Quase mandei para aquele lugar. Não, 31 de dezembro vira a chave de tudo. Eles vão testando, vão pôr. Porque eu não vou ficar 6 meses aqui, vou ficar louco porque eu vou hospício. Não, troca esse negócio de uma vez. E aí virei a chave. E é isso, mas o primeiro que eu usei foi esse. Ainda existe, né, pelo que eu sei. Sim. Eu acho que é um dos primeiros sistemas, né? A gente vai ter o DataDigitos em 83, a Union vai surgir naquele mesmo movimento, depois a gente vai ver o GoSoft surgir. É isso aí. Surgir ali. Então você vai ver que nos anos 80, boa parte do que a gente tem sistematicamente falando a nível Brasil é dessa década. É né? isso mesmo. Os sistemas são antigos já também, né? E foi isso, aí eu mudei, depois resolvi mudar. Uau, mas a Vert tem esse DNA de tecnologia, né? Eu vejo que você está sempre buscando, sempre inovando, Então, sempre antenado no que está acontecendo. Às vezes a gente acha que está ficando um pouco velho, por causa da quantidade de informações que a gente tem, né? Mas eu sempre procurei me manter atualizado, né? Tanto eu mexendo num computador, né? Quanto essas coisas, e principalmente na questão da empresa, né? Então, surgiram aí inúmeros aplicativos para condomínio, né? Nos últimos anos, você sabe bem. O que eu sempre procurei fazer é entender, bom, o que este aplicativo faz? Esse aplicativo tem alguma coisa que o meu não tem? E eu sempre tive uma característica, né? Buscar sempre o melhor sistema ou aplicativo para o que eu estiver fazendo, né? Então, hoje, eu uso alguns sistemas caros, né? Que não é todo mundo que usa, mas que eu entendi que eu deveria usar, né? Gasto um dinheiro que não é pequeno por mês para oferecer tanto para o pessoal que trabalha comigo internamente quanto para os meus clientes o melhor que fosse, o melhor que existisse de tecnologia. O raciocínio é o seguinte, eu tô com o melhor que existe disponível? Tô. Então, beleza. Pode não ser o melhor dos mundos, mas não tem nada melhor do que aquilo. Então, assim... O que tem de melhor? Tem isso. Eu procuro implantar isso na minha empresa, né? Claro, tem que gastar, tem que investir, né? O sistema não é um negócio barato, né? Não é um negócio que é barato. Mas a gente vai colocando e tentando implementar tudo que a gente consegue de melhorias de tecnologia. Só que a Vert tem uma característica que sempre foi muito forte em mim, de em que pese a tecnologia, eu querer estar com tudo do melhor... eu sempre fui um cara muito chato com atendimento, né? Atendimento humano. Então, eu não tirei da empresa o atendimento que eu sempre procurei dar, né? Na época que eu mesmo atendia os condomínios e tal. E não automatizei a parte de atendimento, né? A gente usa alguns recursos internos, mas para o cliente, se ele quiser ligar lá... Você lembra quando você tentava falar comigo? Atende uma recepcionista. E como eu tentei, né? Eu vou até cortar para falar disso, porque durante 3 anos e meio, eu liguei para você basicamente toda sexta-feira. Era sexta? Não era toda sexta-feira. Eu ligava mais ou menos umas 11 e pouco da manhã e a ponto dela gravar meu número. Então, eu comecei a ligar tanto que ela atendia e falou, oi, Fabrício. Ótima essa. Quero mandar um beijo pra ela. A Márcia é um dos melhores atendimentos que a gente tem a nível Brasil, viu? Sensacional essa. Mas não é que às vezes eu não consigo, né? Você tá na correria do dia a dia
Às vezes as pessoas falam, pô, vou aí, vou tomar um café, não sei o quê. Eu falo, vou, às vezes eu não consigo, me pega numa fase ruim, né? Mas você vê, na hora certa acabou dando, Claro, né? Porque claro. eu sou um cara assim, eu converso com todo mundo, eu atendo todo mundo, eu brinco É. com todo mundo, não tem tempo ruim comigo, né? Mas às vezes me pega numa fase meio atrapalhada, meio ruim, é difícil, mas o que eu estava querendo dizer? Você ligou, atendeu uma pessoa, Sim, sim. né? Para não mentir, 2 opções de números, né? 3 ou 4, não me recordo. Uhum. A de esconder ele já cai. Uhum. Isso quer dizer que eu nunca vou colocar um atendimento automático? Talvez eu coloque, não sei, né? Eu não posso dizer isso, né? Uhum. Mas dentro da empresa, e o que o cliente enxerga lá do lado de fora, eu procuro trabalhar com o que há de melhor. Uhum. Mas, eu sempre falo para minha turma, olha, condomínio, tudo bem, tá vindo aí uma moçada mais nova, mais autoatendimento, né? Não quer falar com ninguém. Eu brinco, minhas filhas, né? Uhum. Minhas filhas me mandam WhatsApp, eu quero matar as duas. Eu fico pensando, se fizesse com meu pai na época, ele me dava 3 tapas na orelha, né? Mas é o que acontece hoje, né? Mas a gente não tá ainda com essa transição completa, né? Concordo. A gente tem ainda as pessoas que gostam de falar, talvez daqui uns anos, né? Tudo bem, todo mundo quer falar com robô? Beleza, vamos botar o robô. Mas ainda não acho que seja esse pelo menos no meu caso, o momento de eu fazer isso. Legal. Então, sempre prezamos muito para o atendimento, proximidade com o cliente, liga, né? Liga, pergunta se está tudo bem, precisa de alguma coisa. É um perfil um pouco de que a gente tem. Legal. Bom, ainda nesse cenário de tecnologia, para quem está nos assistindo aqui do Brasil inteiro, a gente sabe que São Paulo é um núcleo duro de formas de se trabalhar com condomínio, a forma de administrar é completamente diferente dos outros estados. E você, para mim, tomou uma decisão acertadíssima, só que quem olhar de fora vai dizer que o investimento foi alto, de implementar o Papelada, que é aquele sistema de busca e captura de documentos, ignorando o fato do investimento, né? Para quem está de fora olhando, né? Sim. Porque para você sabe a conta, né? Sim. E eu achei isso muito significante, do sentido de que, ainda que pese o valor de investimento, você sabia que a Vert ia despontar no quesito de captura de documento, de melhorar a relação de conciliação, de não pagar nada errado, de não pagar nada duplicado. Sim. E incentivou muita gente, depois da sua iniciativa, a olhar com mais carinho para esse tipo de integração e de solução de sistema. Fato. É o que eu falei, eu sou um pouco louco nesse sentido, né? Então, quando, por exemplo, eu soube do Papelada, quando eu implantei, que também foi assim, vai implantar? Vai tudo de uma vez. Mês que vem está implantado. Uhum. E de fato foi, né? Uhum. Eu pensei, eu até dei uma pesquisada, pô, mas quem que está usando esse negócio, né? E as empresas que estavam usando na época eram 2, 3, 4 vezes maior que a minha, né? Uhum. Quanto é? X? Falei, Jesus, que Deus me ajude. Que Deus me ajude, né? X por mês, não é para implantar, né? O custo é mensal. Mas, naquela linha que eu te falei, eu entendi que eu tinha que fazer, né? Então, assim, vamos fazer. Não é que manda alguém embora porque eu uso o sistema, não é isso, mas eu preciso preparar a minha empresa, né? Porque se vem o crescimento, eu preciso estar mais automatizado e um pouco mais seguro nesse aspecto dos documentos, né? Então, desde buscar lá nas concessionárias até quando entra por e-mail. Porque é o que eu falei, eu quero estar com o que há de melhor em termos de tecnologia. Né? Dentro da empresa, o que tiver de melhor eu vou tentar. Eu só não vou fazer se eu falar, não tem como. Né? Esse não dá. Não dá, não tenho condição, não tenho gás, não tenho. Se eu vejo que dá, e aí vamos, né, buscar como que a gente trabalha e recupera, eu acabo tomando a decisão de fazer. Isso é muito bom. E o mercado como um todo ganha com isso, né? Quem sentou aqui recentemente foi o Flávio da Berce. Conheço. Ele adora você, a mãe Sim. dele, a Cleusa Maria Berce. Conheço bem, falam adoro. super bem de você. Sim. E aí eles falam o seguinte, serviço você precisa ter para ofertar. Então, quando você se prepara na contratação do Papelada e das demais tecnologias, você está preparando a Vert para que ela consiga ter mais condomínios sem ter que aumentar a estrutura. É mais ou menos isso. E uma coisa interessante, né? O Flávio mesmo, eu conversei com ele, né? Sobre, se não me engano, foi sobre Papelada. Eu sou um cara muito tranquilo, eu não tenho muito tempo ruim. Então, teve gente que foi lá na minha empresa para ver como é que funcionava o Papelada. Concorrentes meus. Né? E o pessoal perguntava, posso ir? Pode, para mim não tem problema nenhum. Eu mesmo levei a DGT lá. É verdade, você mesmo levou gente e eu não tenho problema nenhum. Pode levantar, mas ele vai ver teu cadastro, que empresa.
eu tô um pouco me lixando, se vai ver quantos prédios, quais são os prédios. Um pouco de teoria da conspiração, o cara vai fotografar lá os nomes do síndico dos teus condomínios. Eu falo, se o cara fizer isso também, problema dele, deixa o cara fazer. Mas assim, eu acho que as administradoras estão num ponto que tem que se ajudar um pouco, né? Porque hoje é uma dor do meu colega lá. Então ele vem na minha empresa para falar, como é que você está fazendo isso? Tranquilo, amanhã pode ser que eu precise. Claro. Entendeu? E na hora que eu precisar, tenho para mim que, né, os caras vão me receber também para saber como é que estão vendo, como é que você está fazendo isso. A gente troca bastante informação, né, sobre isso. Então acho que tem que parar um pouco esse negócio de não, mas aqui ninguém vê. Tudo bem, tem algumas informações mais estratégicas, você pode ficar um pouco mais restrito, mas esse tipo de questão, vários foram lá já. Como é que vocês estão fazendo isso? Não é que também está perfeito, tá? Que quem escuta vai pensar, então a Verta estava tudo perfeito. Não, sai besteira, a gente erra, né? Mas a gente corrige o erro, lógico, né? Graças a Deus nunca causei nenhum tipo de prejuízo para nenhum cliente, então quando a gente erra, a gente procura corrigir. Mas várias pessoas às vezes me ligam, né? Como é que você está fazendo isso? Esse sistema é bom mesmo, mas você conseguiu implantar? Pô, posso mandar aí? Outro dia teve uma lá, posso mandar meu financeiro aí? Estavam com uma dificuldade lá com o condomínio misto. Falei, pode. Foram lá, o financeiro, sentei, expliquei, chamei o meu, falei, como é que vocês estão fazendo? No fim, até algumas coisas eles estavam fazendo era melhor do que eu estava fazendo, entendeu? Então, assim, sou muito sossegado com relação a isso. Que legal. Né? Não tenho nenhum problema, comigo não tem tempo ruim, não. Isso é ótimo. E abre agora um tema para a gente falar um pouquinho, que é sobre a importância da BIC para o nosso mercado, né? Para São Paulo. Eu acho que se cada estado tivesse uma BIC ou uma BAD, como a gente tem no Rio de Janeiro, nós teríamos um ecossistema muito mais formatado. Porque aqui vocês têm união, vocês têm um modelo que vocês acabam empregando para que as administradoras sigam, uma referência de uma tabela. Eu acho que isso é muito importante para o mercado. Sabe, Fabrício, eu estou na BIC não faz tanto tempo, assim, perto dos meus colegas de diretoria, né? Então, o Omar, por exemplo, que é o presidente, acho que ele é diretor da BIC, foi mais de 15 anos, 20, não lembro. E eu entrei lá, convite deles, né? Na época me convidaram, entrei e agora eu brinco, né? Peguei o pior cargo que tem, né? Que era o do Omar, inclusive, que é de diretor de condomínios. Quando eles falaram, não, você vai ficar de diretor de condomínio nessa gestão. Eu falei, agora eu tô lascado. Né? A pior coisa. Bom, mas enfim. Mas o que acontece? A BIC, na minha visão, e na visão da própria BIC, é uma entidade que a gente entende como fundamental, não só para as administradoras. Isso é que é importante, que às vezes os condomínios não conseguem enxergar. A BIC faz um trabalho para as administradoras, mas faz também para os condomínios. Né? Então, vou te dar alguns exemplos. Projeto de lei, às vezes, que está no Senado, na Câmara, que ninguém nem sabe, e que, se aprovado, vai causar um problema horroroso para os condomínios, a gente está lá opinando, falando, não façam assim, façam assado. O exemplo recente dos bombeiros, do carro elétrico, daquela na consulta pública, nós opinamos. Se você parar para pensar, isso não é um problema que nos afeta como administradoras. Concordo. Mas afeta o nosso cliente. O cliente, às vezes, não entende esse papel da BIC, porque a BIC, na verdade, ela tem também esse papel. Não é só a questão das administradoras. Agora, trazendo um pouco a questão das administradoras, o papel da BIC, que me parece fundamental, primeiro, mostrar para o mercado, né? Olha, são empresas que têm um lastro, têm um método de trabalho que, não vou dizer que nunca vai dar problema para ninguém, mas é mais difícil, né, de dar. Pô, lei nova que sai, a gente solta a circular orientando o mercado inteiro. Na pandemia, que ninguém sabe o que fazer, governador na TV, síndico ligando no teu celular, sabe o que fazer. A gente, né, se juntou, fizemos cartilha, demos orientações. Enfim, o papel da BIC é fundamental nesse aspecto, né? E sempre buscando mostrar para o cliente o valor do nosso trabalho, né? Porque eu brinco. As administradoras, o cliente, às vezes, ele enxerga um pedaço, né? Ele enxerga o que ele está vendo ali na linha de frente. Então, por exemplo, ele enxerga a gerente que atende, assistente, assembleia, um comunicado. Mas eu afirmo para você, né, isso com conhecimento de causa, mais da metade, por exemplo, da minha estrutura de custos, o cliente não enxerga, percebe? Ele não enxerga. Que é o quê? Todo o trabalho de back-office, que a gente chama, financeiro, fiscal, tributário, trabalhista, cobrança, cadastro,
que aumentou muito nos últimos anos. A gente vive num país complicado, né, especialmente na parte fiscal e tributária, e na estrutura que a gente tem que ter de sistemas, toda a parte tecnológica de uma administradora, e não precisa ser gigante para ter isso. Tá? Vou pegar o exemplo que você estava dando, você pôs o sistema e tal. Bom, o meu custo com tudo que envolve a parte de tecnologia, né, desde o ERP, o aplicativo para ele enxergar lá, o aplicativo da Winker, a van que leva para o banco os pagamentos de uma maneira segura, porque é uma van homologada pelo Itaú, o backup todo que eu tenho em nuvem, que se pegar fogo na minha empresa, o cliente tem os dados, a manutenção de toda a minha estrutura tecnológica de rede. Este custo é um custo altíssimo hoje em dia, porque hoje sem tecnologia você não consegue trabalhar. Concordo. Ainda que ela seja interna, percebe? Tudo isso que eu te citei, com exceção do aplicativo lá, é interno. O cliente não enxerga, ele não vê que a gente tem isso, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer, de fato, um trabalho aí junto, né, com os próprios síndicos, para conscientizar o próprio condômino. Eu vou parafrasear o nome do teu podcast. Uhum. Por trás do boleto, que é o nome aqui, ó, por trás dos boletos. As pessoas não têm ideia o que está por trás de eu enviar um boleto. Porque enviar o boleto é o de menos. Né? O boleto vai lá por e-mail. Mas, por exemplo, as informações financeiras que às vezes vão no boleto, lá o famoso balancete, né, que hoje a gente disponibiliza tudo pela internet. Para eu fazer um pagamento de um condomínio hoje, eu tenho lá uns 10, 12 processos internos. Entendeu? Eu tenho que ter lá 2 pessoas que passam o dia inteiro conferindo nota fiscal. Não é conferindo se o valor está certo. Isso é o de menos também. Uhum. O KNAI do fornecedor está correto? O que ele reteve aqui de tributo está certo? Ele é simples, é uma coisa. Ele não está no simples, é outra coisa. Ele é pessoa física, ele está inscrito na prefeitura, é de um jeito. Ele não está, é de outro jeito. Eu preciso emitir nota fiscal do tomador, é uma coisa. Eu não preciso, é outra coisa. E as pessoas não enxergam isso. Mas às vezes até talvez um pouco de falha nossa, né, das administradoras, de não conseguir mostrar. Então, eu acho que a BIC é fundamental em que aspecto também? Para a gente tentar mostrar para os clientes, e clientes eu não digo só síndicos, tá? Digo síndicos e condôminos, né? O que está por trás do balancete que ele enxerga na internet, né? Uhum. Será que ele pode dormir tranquilo? Né? Porque ele pode falar que eu só faço os boletos, né? Mas e o resto? O resto, será que ele tem noção, né, de quanto eu movimento no banco do condomínio dele? Você tem condomínios hoje, não precisa muito, tá? Que movimenta 3 milhões por ano. Esses condomínios novos, mistos, 3, 4 setores, negócio extremamente complexo. 4 CNPJs, matriz, filial, como é que divide despesa, como é que faz previsão, 4 prestações de conta. Será que ele tem a dimensão quando ele fala assim, mas essa administradora está muito cara? Mas ele não tem noção do que está por trás do boleto. Exato. Ele não tem ideia da estrutura que eu tenho que ter para fazer uma pasta de prestação de contas, ainda que digital. Porque para ela ser digital, eu tive que pôr o sistema que você acabou de citar. Porque senão, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar digitalizando? Você percebe? Então, a coisa é meio assim. Então, voltando, a BIC, fundamental, na nossa opinião, né, para síndicos profissionais, para as administradoras e para o mercado de condomínios. O que a gente tem procurado fazer bastante lá é, de fato, ficar de olho em tudo que possa afetar administradoras e condomínios. Tá? Legal. Repito, diversas iniciativas legislativas que o pessoal não tem ideia que existem, tem alguém mexendo, né? O Secov também faz esse trabalho, né? Que as pessoas também não sabem, né? Que o Secov representa as administradoras, né? E a gente faz um trabalho nesse aspecto, né? A diretoria ela tem várias funções, né? E cada um vai cuidando de uma coisa. Agora fomos para o Rio, conseguimos fazer a unificação do antigo PROAD, né? Que virou PRONAD, porque PRONAD, que agora é nacional. Capitaneado por quem? A BIC e a ABAD, que é a Associação do Rio Nossos Irmãos, lá que você citou. Legal. Então fomos para o Rio, fomos em 4, né, da diretoria. Eu estive lá na sede da ABAD, assinamos o estatuto, unificamos, já começamos um trabalho de marketing. Então tudo isso... e um detalhe, trabalho todo voluntário, né? Não sei se as pessoas sabem, né? Porque quem faz parte da diretoria da BIC são empresários, né? Então, por exemplo, meu caso, eu tenho uma empresa para tocar, não posso descuidar disso, né? Então a gente doa uma parte do nosso tempo em prol do mercado, né? Então o que a gente quer?
poxa, mais empresas que sejam sérias, que sejam boas, né, venham para a BIC. Né? É bom, a gente troca muita ideia lá, né, de mercado, de como as dores que a gente tem são muito parecidas. Às vezes eu estou lá na minha empresa, aí eu pego um assim, né? Putz, isso aqui tá me tirando o sono. Eu falo, isso aqui eu já fiquei 3 dias sem dormir. O outro responde, mas faz 3 dias que eu não durmo por causa desse problema, agora tá tirando o sono. E a recíproca é verdadeira, porque a gente troca algumas figurinhas, como é que a gente está resolvendo alguns problemas, né? Exato. Então é isso. Se eu pudesse resumir, aí o papel da BIC, eu acho que é uma entidade que de fato tem que ser muito valorizada, né? Parabenizo a diretoria toda, aí da qual tenho orgulho de fazer parte. Parabenizo o Omar, que assumiu uma função aí que não é fácil, depois de 2 gestões aí muito boas, né? Que foram as gestões do Graich, né? E o Omar também, faz bastante sacrifício, né? Assim como todos nós, para poder tentar melhorar o mercado. Legal. A gente falou bastante de ABIC e eu me recordo que quando eu conheci você, até mandar um abraço pro Zé Roberto, que trabalhou lá no Secov, na revista do Secov, eu vi que recentemente ele entrou na Condolivre agora. E o Zé falou, tem uma pessoa que você precisa falar, é o Marco Gubeice, você tem que falar com ele porque ele é fera, ele entende muito do assunto. E aí ele provocou o nosso encontro, né? Aí ele me deu o telefone da Vert, falou, a administradora dele é a Vert e tal. Mas você teve a grata oportunidade de trabalhar ali no Secov com o Dr. Hubert Tibara, né? Sem dúvida. Foi um prazer imenso, né? Eu chamava eu chamo ainda, né? Quando falo com ele, eu chamo o Hubert de chefe. Só para você ter uma ideia, né? Chefe, lá na empresa a turma brincava, né? Quando ele ligava, teu pai tá na linha. Teu pai tá na linha. Mas eu adoro o Hubert, né? E o Hubert é também a pessoa, além de conhecer muito, né, do mercado, extremamente hábil, né, nessa questão política, né, de sindicato. Eu nunca fui muito bom nisso, porque eu sou um cara meio direto, né, e às vezes você tem que, né, ter um pouco mais jogo de cintura, mas foi um prazer e foi uma escola muito grande, né, em termos de entidade, né. Hoje eu não tô pouco, né, no Secov, porque acabei ficando um pouco mais na BIC, mas lá tá super bem representado também, né, pela Moira, que assumiu a função do Hubert também, faz um trabalho muito bom. Mas foi uma escola muito, muito boa para mim em termos de como funciona, né, entidades e tudo mais. Então, fiquei muitos anos lá, né, e organiza Enacom, e faz isso, e faz aquilo. E foi um prazer para mim, né? Sou muito grato a tudo que eu aprendi lá, né? E um pouco dessa vivência, inclusive eu pude levar, né, às vezes, alguns assuntos da BIC que a gente acaba falando, olha, lá no Secov a gente faz assim, fazia assado, né? E foi uma coisa muito bacana para mim. E fora os amigos que eu fiz, né? Que eu comecei, se eu pensar, né, sei lá, 15 anos atrás, talvez eu não conhecesse ninguém do mercado, né? E hoje a gente acaba conhecendo, né, todo mundo. E um comentário, né, do Ricardo da revista. Eu penso assim, né? Ralei muito lá com o 486 e com a Matricial. Né? Mas tem uma vantagem, né? Como eu que comecei, eu fiz tudo que você pode imaginar dentro da empresa. Absolutamente tudo. Na época, não sei se você pegou, os boletos vinham pré-impressos do banco, naquele rolo imenso, você tinha que ficar destacando aquilo. Não é igual hoje, laser, não tinha nada disso, né? E, eu ficava destacando aquilo, né? Eu que tinha que fazer lançamento. Então, claro que mudou muita coisa, né? Hoje, talvez eu não saiba mexer em tudo do sistema. Mas eu sei mais ou menos como é que é, né? E eu tive que estudar muito, Fabrício. Não à toa, às vezes eu brinco com a minha turma, né? Vem cá na sala do lado. Na sala que fica do meu lado, tem um armário assim, mas faz uma estante, né? E eu comprei todos os livros que existiam, sem exceção, isso eu fiz durante muitos anos, sobre condomínio. Todos. Então eu falei, quer dar uma aprimorada em alguma coisa? Pega esse aqui. Dá-lhe nesse aqui. Porque você imagina, sem internet, o conhecimento vinha mais dos livros impressos, né? E assim, eu falo brincando, mas eu aprendi muito sobre condomínio lendo. Eu acho que metade lendo e metade levando paulada na prática, né? Que condomínio não tem faculdade de condomínio. Né? Não sei nem se tem, mas tem curso, mas faculdade não tem. Então eu aprendi muito lendo e fazendo, de fato. Porque eu não tinha quem fizesse, eu tinha que fazer, com a mesma empresa, né? Então, quando você acaba aprendendo dessa maneira, você acaba, de fato, às vezes, se aprofundando até em algumas coisas, né? Que, claro, com o tempo você vai deixando um pouco, delega, outra pessoa vai fazendo.
Mas a fundação da coisa eu acabei tendo oportunidade de conhecer, né? Desde ligar para um cara para cobrar porque não apagou, porque eu vou repetir, eu não tinha quem fizesse, você percebe? Eu tinha eu lá e o senhorzinho lá do DP, o resto eu tinha que fazer. Eu fui ter o primeiro colaborador, sei lá, não sei se depois de 2 anos, eu nem lembro como é que foi isso, né? Então, não é questão de ser fera, né? Eu sempre procurei estudar muito. É o que aconteceu, por exemplo, com os condomínios mistos, né? Vocês pensam que eu não apanhei? Quando caiu o primeiro no meu colo, eu tô acostumado a ler convenção, passo o olho, tá 10 minutos, previsão pronta, tá tudo beleza. Pô, meu amigo, quando eu peguei o primeiro, falei, Deus do céu, o que eu faço agora? Entendeu? Aí você vai estudar, vai pesquisar, vai ver. Pô, mas alguém sabe fazer isso aqui? Ninguém. Se ninguém sabe fazer, eu vou ter que dar um jeito de fazer. Né? Você estuda, você pensa, você erra aqui. No próximo você faz um negócio um pouco melhor, né? E vai montando. Porque condomínio tem o seguinte, né? Você vê. Eu brinco até com o cliente às vezes. Quando alguém chegar para você e falar assim, ó, eu sei tudo de condomínio, pode ter certeza que ele está mentindo. Certeza, ele não sabe tudo. Não dá para saber tudo sobre condomínio. Porque além dessas questões mais técnicas, você tem toda a parte de relações humanas, que é difícil saber tudo, né? E de causos que acontecem em condomínio, que quando você pensa, já vi de tudo, não viu. Eu garanto que você não viu, né? Pode trabalhar 100 anos com isso aí. Tem coisa que às vezes acontece que fala, não é possível que isso aconteceu, mas aconteceu, entendeu? É isso, cara. Condomínio é isso aí. Bom, condomínio misto. Eu sei que até as construtoras também se perdem um pouco no formato, né? Como é que a gente vai chegar num valor do condomínio? Como é que vai ficar a composição? Como é que você vai cadastrar no sistema interno? Como é que o time vai lidar com isso, né? Como você tem feito muito, automaticamente você virou uma referência para todo mundo, né? Isso eu já não sei. Tem gente me ligando, falando, vamos marcar um episódio só para falar de condomínio misto. Você, o Marco, porque é um tema que cada vez mais ele vai ser latente, porque tem muitos prédios, muitos empreendimentos nesse formato a partir de agora, né? Tem. Bom, o que aconteceu? Eu acabei implantando vários condomínios mistos, né, principalmente nos últimos 3 anos. Acho que o primeiro condomínio que eu implantei misto foi logo no começo da pandemia, para você ter uma ideia. Que eu brinco, né? Ali parece que é curva de rio. Não é possível. No começo da pandemia me caiu um condomínio misto. Bom, tá bom. Mas para resumir, não tem bem um manual, tá? Depende do empreendimento. Vou dar uma linha geral, tá? Se o empreendimento é bastante separado fisicamente, os setores, o que eu tenho feito lá é cadastrar condomínios diferentes no meu sistema. Tá? Eu cadastro condomínio 1, condomínio 2, condomínio 3, tá? Um ou outro caso, eu cadastro um só e subdivido em blocos. É uma outra alternativa. Tá? Não dá para eu te responder este é o certo, este é o errado. Não consigo. Por quê? Porque depende de tudo que a gente lê na convenção para tentar entender como é que ele foi concebido e da distribuição física dele no local. Então, condomínio misto, uma dica que eu posso dar, vai ter que ir lá ver. Não faz nada se você não for lá ver como é que é fisicamente. Eu já tive surpresas. Que tipo de surpresas? Não, é tudo separado. Beleza. Eu descubro que não. A ligação de água era uma só. Estou dando um exemplo. Como é que você já implantou? Não é que isso foi antes da implantação, foi depois. Né? Ou o sistema de bombas é todo interligado. E ninguém sabia. Qual é o problema do condomínio misto, na minha concepção? E não é culpa de ninguém, tá? Quem projetou lá atrás não sabia muito bem o que estava fazendo. A incorporadora não sabia muito bem como fazer. Não existia, isso é correto? O arquiteto, o cara que calculou como dividir despesa, o corretor que vendeu, o cara que comprou, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, como é que aquele negócio funcionava. E claro que vai cair aonde o final da história, síndica e administradora, que é quando você vai operar o empreendimento. Então toda essa cadeia, estava todo mundo um pouco perdido. Agora, então, né, o pessoal está pegando um pouco mais a mão, mas eu apanhei também muito. Teve um grande que eu implantei, que na verdade eu tinha feito uma estimativa para uma incorporadora, né? A estimativa é assim, eles estão com o terreno e com o projeto, quanto vai ser o condomínio? Não tem nada, só tem o terreno. Mas eu faço muito isso, tá? Eu faço muito isso, eu nunca me esqueço. Uma incorporadora, né, mandou um material, isso há 6 anos atrás, 7.
Comecei a ler, eu tô ficando burro, tem alguma coisa errada. Eu não estava entendendo nada. O que eles vão fazer aqui que eu não estou entendendo? Bom, começa a ler, pesquisar. Uma semana eu entendi. E eu fui fazer estimativa. Aí eu pensei, quer saber? A estimativa vai demorar 3 anos para ficar 0,4. Depois eu penso nisso. Esqueci o assunto. Só que passaram uns 3 anos ou 4. E aí chegou na hora de implantar. Eita. Aí eu pensei assim, Deus do céu, é aquele. Sabe o que eu pensei? É aquele. É aquele lá de anos atrás. O que eu vou fazer com este aqui? Meu Deus, me ajuda e tal. Mas eu brinco, mas assim, o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, né? Então a gente teve que desenvolver as soluções para poder colocar a coisa para andar. Isso é um pouco do que eu fiz lá. Coisas que eu não tinha a quem recorrer. Às vezes a gente sentava eu lá, os 2 gerentes gerais, como é que nós vamos fazer? O que vocês acham e tal? Chegava num modelo, vamos fazer desse jeito aqui. Eu tinha alguém para perguntar se estava certo? Não tinha, lá nos primeiros, né? Não tem para quem você perguntar, né? Aí agora, alguns colegas que também acabaram pegando, a gente troca algumas ideias, né? E tenta mais ou menos ter aí um padrão. Mas resumo da ópera. Complexo, complicado, especialmente a divisão das despesas. Eu tenho convenção de condomínio que se eu te mostrar, você vai ficar com dó. Porque a convenção, antigamente, divide pela fração ideal. Beleza, acabou, está resolvido. Eu tenho convenção, não estou brincando, que tem de 8 a 10 sistemas de valores de índices de rateio diferentes. Se for esse setor com esse, aí você usa esse índice. Se for esse com aquele, você usa esse. Tem 10 índices. Eu não tenho sistema que faça isso. Uhum. Não tem. Não tem sistema que faça isso. É uma coisa que não dá para operacionalizar. Então você tem que arrumar algumas soluções dentro de uma lógica, dentro da legalidade, que você chega para a Assembleia, propõe, vê se faz sentido e começa a botar a coisa para andar. Mas é complicado. Uau. É complicado. É. Não é um negócio assim fácil de mexer, não. Conselho que eu dou, se cair na mão de alguém, né, dá uma estudada, né, conversa com algum amigo, né, que tem algum, para você não... Eu brinco, né? Se eu já fiz alguma besteira lá atrás, já fiz. Então não faz o que eu fiz, sabe assim? Às vezes a gente brinca assim. Né? Mas é isso. Mas tem muitos, né? Muitos estúdios, né? NR, R, fachada ativa. Tem condomínio com estacionamento aberto para rua, residencial, não é comercial, residencial. Que poucas pessoas sabem, mas o estacionamento é uma das opções que a lei deu para as incorporadoras. Você ter um estacionamento aberto para rua, entendeu? Num condomínio residencial. Não é um negócio muito simples. Não. Né? Então você imagina, por aí você imagina. E tudo resta para a administradora tomar providência de como que vai fazer a gestão Não só daqui, isso, né? Eu brinco. Teve tsunami na Indonésia, a culpa é da administradora, você sabe, né? Terremoto no Chile, a culpa é da administradora. Mas não é, nós recebemos aquilo. Né? As pessoas precisam, eu recebi isso, é aí que eu tenho que tomar conta disso aqui. Como é que vocês querem fazer? Às vezes eu chamo a turma, né? Nós, assim, para nós é isso aqui. Faz sentido? Não faz sentido? Entendeu? O fato é o seguinte, caiu no teu colo, você tem que arrumar uma solução. Concordo. Você não pode falar assim, não, esse condomínio não vai ser implantado. Não, você tem que arrumar uma solução, qualquer que seja. Né? Concordo. Agora, o que eu acho? O pessoal já está pegando um pouco mais a mão. Mas é uma coisa que eu repito, não é culpa de ninguém sabia. Nem o cara lá que bolou, nem o que projetou, ninguém sabia mexer com isso. Não adianta, não sabia. Foi todo mundo aprendendo na prática, é o que aconteceu. Pois é, vamos fazer um episódio em breve só tratando desse tema aqui, trazer uns amigos para a gente debater a fundo aí os desafios. Pode trazer. Traz uns porretes pra gente se pegar aqui na hora que eu tiver a opinião do outro. Não concordar com a opinião do outro, tem problema. Que beleza. Bom, a gente está caminhando para a reta final, mas eu queria o seu olhar sobre os desafios da gestão de condomínio hoje. A gente sabe que está cada vez mais caro administrar condomínio. A gente falou aqui sobre tecnologia, infraestrutura, os custos que estão de fato por trás dos boletos, que não gera percepção para o morador, para o condômino. Por outro lado, o custo também não consegue ser repassado aos condomínios, né? Não sei se por conta do mercado, as administradoras menores que tentam o tempo inteiro barganhar em preço. Como é que você olha para esse cenário? Preocupado, por um lado, né? Mas esperançoso por outro, otimista por outro, no sentido de que precisamos talvez mostrar um pouco mais para o cliente o que a gente faz. Né? Você falou lá atrás, por exemplo, você tem lá o referencial da BIC. Vou pegar como exemplo, né? Então a gente discute muito assim, uma administradora vai para a concorrência e fala, te dou 3 assembleias no ano.
Mas será que essa pessoa fez a conta? Porque assim, se eu dou uma assembleia para o cliente, eu não vou fazer a minha colaboradora ir lá de graça, ficar até meia-noite no condomínio, que seja online, que seja presencial. Então eu vou pagar para ela, ok? Mas ele pôs esse número, quanto isso vai custar para ele? Aí, às vezes, o próprio condomínio fala, poxa, mas vocês cobram a assembleia. Você tem noção do trabalho que dá, que está por trás de uma assembleia? Além de ser fora do horário, você tem um trabalho por trás. Até, sei lá, 5 anos atrás não tinha o E-Social, agora tem. As pessoas não têm a dimensão. E-Social e Reinf, os dois que eu gosto de citar. O trabalho que esse negócio dá. Aí o que a gente faz na BIC? Olha, temos que pôr um valor. Que se você olhar a tabela, se alguém tiver coragem de falar, é isso que vocês fazem para fazer o Reinf social, para cobrar isso aqui que está aqui, mas vocês são louco. Louco no sentido, eu não faria isso aqui nem por 10 vezes esse valor. E às vezes a pessoa reclama daquele valor. Percebe? Outro fator interessante, o pessoal que está ouvindo que é de administrador ou de condomínio, soma o que a administradora te custa percentualmente ao que o condomínio gasta. Faz essa conta mensal ou anual. Na enorme maioria das vezes, mesmo com essas cobranças do referencial, que são justificáveis, tá? Hoje, dificilmente, mas dificilmente, isso eu estou chutando alto, passa de 5% do que o condomínio gasta. Isso para condomínios menores. Para condomínios maiores com movimento maior, às vezes não chega a 2%. 2%. Então nós estamos falando o seguinte, qualquer condomínio hoje movimenta aí fácil 3 milhões por ano. Vamos pôr 200 mil por mês. A administradora, se você for ver, às vezes ela não te custa 6 mil. Você quer fazer o quê? A pessoa que vai movimentar isso vai receber quanto? Só para fazer pagamento que seja. Só para fazer os pagamentos, né? Um condomínio desses tem, no mínimo, por baixo, aí 100 a 120 pagamentos por mês. Veja que eu só estou falando de pagamento. Eu não estou falando de grupo de WhatsApp, eu não estou falando de ocorrência no portal, quantidade de notificações, advertências circulares, multas, eu não estou falando de cadastro, de cobrança de devedor, de rotinas de departamento pessoal. Então, a empresa que está gerenciando isso tudo, bem ou mal, e que a responsabilidade é da administradora, você imagina uma bobagem num condomínio que movimenta 3 milhões por mês. Será que o cara que vai lá e cobra um valor irrisório tem lastro se ele causou algum problema? Será que ele tem lastro? Será que ele vai resolver o problema? Será que ele, se causar um prejuízo de 10 mil, ele vai reembolsar o condomínio no dia seguinte? Como uma empresa séria deve fazer se for culpa dela? Será que ele vai ter isso? Né? Será que esse é o problema financeiro? É por isso que o condomínio está caro? Será que é por isso que o condomínio está caro? O condomínio gasta 20 mil de água, estou dando um exemplo, né? E acha que 3 mil para administrador é muito, 4, entendeu? Enfim, estou dando exemplos, né? Então as pessoas precisam ter a dimensão, na minha visão, da responsabilidade que é você administrar um condomínio. Tá? Isso vale inclusive, às vezes, em caso de síndicos mesmo, né? Que chegam também com horários baixos, que agora está acontecendo no mercado deles, o que já vem no nosso há algum tempo. Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu quero, porque, para terminar essa parte, com raras exceções, quando você administra um condomínio residencial, principalmente, aquele imóvel é o maior patrimônio da pessoa. É o maior patrimônio da pessoa. Se você perguntar assim para o condomínio, qual é o teu maior patrimônio? Ele vai falar primeiro, meu filho, claro. Mas estou falando de patrimônio financeiro. Eu penso assim, o maior patrimônio teu que é teu filho, você vai ver uma escola, um médico, né? Você vai olhar primeiro o preço. O maior teu patrimônio humano, para mim também são minhas filhas. Olhar primeiro de tudo, você olhar o preço. Por que tu tem o maior patrimônio financeiro, patrimonial mesmo, por que você vai olhar primeiro o preço? Então você percebe coisa que não faz muito sentido, né? Analise quanto a tua administradora pesa no orçamento do condomínio. Claro que, como em qualquer segmento, tem as boas, tem as ruins, tem as melhores, tem as piores, isso não tem problema, tem concorrência, isso aí faz parte do jogo. Agora, analise essa proporção, responsabilidade e trabalho versus remuneração. Veja isso com cuidado no seu condomínio. Faz sentido você achar o número lá e perceber que essa empresa que cuida do seu dinheiro, né, que cuida do seu patrimônio, custa 2% às vezes, e você está falando que é caro? 2%, 3%, quando muito? Não sei, fica para reflexão aí, né, do
no mercado como uma pergunta a ser analisada, que nem eu brinco. Tá? Não estou aqui puxando a sardinha para as administradoras, veja bem. Tem que ser, eu acho que tem que ser uma coisa justa. Compare com os outros gastos que o condomínio tem, né? Vê lá, por exemplo, ó, quanto a gente gasta de manutenção de jardim? Estou dando um exemplo. Com todo o respeito ao trabalho do jardim, lógico, tem que ter manutenção de jardim. Mas proporcionalmente, né? Faz sentido, às vezes, você achar que o condomínio está alto por conta do custo da administradora? Que diga-se, né? É bom sempre lembrar, não tem nenhum poder de decisão, né? A gente executa e orienta, mas a gente não decide. Fica para reflexão aí para o seu próximo podcast. Pergunta para o próximo colega que vier. Ou para algum condômino, se quiser, você pergunta para ele, para ver o que eles acham. Boa. Bom, um tema que eu não posso deixar de abordar aqui na nossa reta final é a chegada da Winker na Vert. Por que eu digo isso? Porque eu Depois das suas 89 ligações de sexta-feira. Não, e a gente se encontrou várias vezes antes, né? Mas sabe o que acontece, Fabrício? Foi a mesma coisa, por exemplo, quando eu mudei meu ERP. Eu levei um tempo para mudar. Eu conhecia o pessoal do ERP também há mais ou menos, acho que mais tempo que eu te conhecia. Encontre, fala, não sei o quê. Mas eu acho assim, às vezes acontece na hora certa. Mas a chegada da Winker foi a seguinte. Eu não lembro se o primeiro foi você ou se foi a Mariana, eu não me recordo. Quem foi primeiro lá. Não me lembro. Depois eu esqueci da Mariana, lembro só de você que ligou para mim 193 vezes de sexta-feira, felizando a Márcia, aparecia lá. Mas agora falando sério, a chegada do Winker foi o seguinte, como eu faço, né, razoavelmente, um número razoável de implantações, e a Winker tem uma facilidade muito grande de integração, né, integração com o quê? Sistema de segurança, controle de acesso, essa parte operacional lá do condomínio. Não vou falar mal do meu antigo, porque atende, né? Ainda tem uma parte da carteira lá, a parte financeira eu acho legal, mas estava pecando na parte de operação. E a Winker, que a gente já estava se namorando no bom sentido, né? No bom sentido, de algum tempo, vi que vocês tinham uma pegada um pouco mais moderna e tal. E entendi num determinado momento que pelo menos os condomínios novos, né, que viessem de incorporadora, que precisam de uma pegada mais tecnológica, até porque o condomínio se comunica com a portaria, parece um negócio simples, mas não é, porque é por ali que ele fala, meus prestadores de serviços são esses estão autorizados, esses não estão. Esse fluxo de informação ele tem que ser muito preciso para não dar bobagem, né? Desde o Winker, salvo engano, me corrija se estiver errado, não precisa nem ter um computador, um tablet resolve, né? E alguns não funcionam, só funciona com computador. Então tem uma série de coisas. Que eu tomei a decisão, inicialmente, né, que eu expliquei para você, para o Thiago, que estava na mesa lá, conversando comigo quando a gente fechou, de começar a fazer os condomínios novos com o Winker. Mas assim, é uma empresa que eu vejo que tem uma pegada de tecnologia boa, uma mente aberta, tem defeitos como as outras têm, né? Às vezes eu dou umas cacetadas lá que você sabe, algum problema. Algumas coisas vocês acataram, até que a gente sugeriu, questão de acesso, por que isso aqui é assim, vocês vão melhorando, né? Mas é assim, eu também estava notando que algumas já estavam indo, né? Você vê a situação hoje, para você, como comercial da Winker, é completamente diferente. É verdade. Né? Quando a gente se conheceu, você estava implorando para alguém me dá uma chance em São Paulo, não foi mais ou menos assim? Exato. Pô, hoje já mudou. Eu fico feliz por vocês, né? Eu fico feliz. Eu acho que tem que ter competição no mercado, né? Tem que ter competição, inclusive, de sistemas, né? Eu fico feliz que vocês tenham evoluído. E chegou mais ou menos assim, né? Aí a gente teve lá um monte de conversa, uma hora vai, até o ponto que eu acho que eu chamei vocês, eu não lembro. Falamos, agora acho que chegou a hora, né? E os que ficaram ainda com o sistema antigo, eu estava te comentando no início, já estou começando a pensar o que eu vou fazer. Porque eu falo que eu sou meu biruta, né? Acho que o único debilóide que tem 2 aplicativos sou eu, entendeu? Não conheço ninguém que tem 2, só para aqueles é esse. Mas eu quis fazer gradual até para sentir e conhecer, né? Eu gosto de conhecer também o produto, mexer, o que está faltando, o que não está, é fácil, não é? E com relação à usabilidade, meus clientes gostam, né? Alguns hoje, veja que gozado, né? A gente usa o Winker. Não, no meu outro condomínio era o Winker. Você falasse isso há 4 anos atrás, 5, você veio para São Paulo, né? Quando você começou a trabalhar em São Paulo, já era mais difícil. Hoje já não é.
Entendeu? Tenho colegas meus que me perguntam, inclusive. Pô, sei que você foi para o Inquiraí, para uma parte. Como é que é? É que eu não te conto. Mas tem gente que me liga para perguntar, como é que tá? Eu falo, não, tá horrível. Não, tô brincando, agora tá bom. Fala lá com o Fabrício que ele resolve. Então, o Inquiraí é isso. Eu acho que foi. Aí conheci, né? O Thiago, que já veio várias vezes para São Paulo. O Henrique. Não vou falar o apelido dele aqui, e nem do outro. Não vou falar o apelido. Conheci o Henrique, pessoal bacana, e estamos aí, estamos juntos, né? O que eu acho que a gente tem que estar junto aí nessa toada de tentar oferecer o melhor para o nosso cliente final lá, que é o condomínio, né? Claro, claro. Bom, reta final mesmo agora. Quais são os próximos passos aí, projetos da Vert? Para onde a Vert vai? No ano que vem completa 30 anos. Quais são os rumos da Vert? Vou fazer uma festa, tal. Não, estou brincando, não sei se eu vou fazer festa. Assim, eu sempre penso, eu sou um cara assim, né? Metade desse semestre eu já estava planejando o que eu tinha que fazer o ano que vem, para tentar me antecipar. Desde em termos de estrutura de mão de obra, tecnologia, tudo. Eu nunca fui de fazer grandes planos de negócios. Nunca fui um cara assim, Fabrício, né? Tem uma estratégia, uma meta X, não. Claro, na nossa cabeça a gente tem, né? Quais são as metas básicas? Continuar num crescimento sustentável, manter eu brinco com meus clientes, eu não consigo oferecer a perfeição. Né? Às vezes eu estou numa mesa de propostas, né, concorrência, falo, esquece, minha empresa também tem problema como qualquer empresa, não vou vender minha empresa como se fosse a Disney, nada disso. Mas eu sempre quis prestar um trabalho sério, né? Sério, correto, direito, cumprir tudo aquilo que eu tenho que entregar. Não prometo que eu não posso entregar, também é política minha. Focado nessa parte de atendimento e buscando aí aquele crescimento que eu falei no início, um crescimento de uma maneira sustentável, mais do que preocupação com o número de condomínios, preocupação de fato com manter a empresa rentável, né? Porque eu não consigo. Eu só consigo pagar bem meus colaboradores se eu tiver lucro, entendeu? Eu só consigo dar retorno para o sócio se eu tiver lucro. Eu só consigo prestar um serviço decente para o meu cliente se eu tiver lucro. Então, eu insisto um pouco nisso, né? Não tenho grandes planos mirabolantes, nada feito com muito cuidado. Mas entendo que, sempre antenado com essa parte de tecnologia para ver o que está saindo, me dedicando agora, quem sabe ano que vem um pouco mais até na BIC, né, nessa parte de tentar mostrar para o mercado mesmo, né, o que a BIC faz, né, qual é a vantagem de você ter uma empresa associada da BIC, enfim, trazer o pessoal para próximo de nós e valorizar a nossa profissão. Eu acho que esse é um mote dessa gestão que eu estou bastante animado para embarcar firme nessa questão. Nós precisamos saber mostrar para o cliente o que a gente faz. Às vezes nem síndico sabe, às vezes nem síndico profissional, não, todos, né, não estou generalizando, alguns síndicos, né, não tem nem muita dimensão. Né? Então é isso. E vamos que vamos aí para os 30 anos, né? Vamos ver o que vai dar. Espero estar com cabelos ainda não tão branquinhos quanto eu estou, mas acho que não. Maravilha. Eu perdi uns quilos, mas fora isso está tudo certo. Que bom. Bom, quero agradecer demais a sua presença aqui, o espaço. Você sabe que você é um amigo que eu conquistei ao longo dessa jornada. Recíproco é verdadeiro. Com muita insistência da minha parte, inclusive. Sim. Eu brinco, mas o bicho é bom de vender, porque olha, se tem um cara que foi persistente, foi você, meu. Você foi persistente. Você mereceu fechar. Quando a gente fechou a Paraíba com a Vert, você mereceu. Eu encho, né, para quem está nos ouvindo, eu infernizo a vida dele, né? Mas eu infernizo brincando, porque ele sabe que eu gosto dele. Mas foi bacana o trabalho que você fez em São Paulo, você está de parabéns, eu Inquiraí também, por ter te contratado para tentar abrir. Você mesmo falou, não é fácil. Não é. Aqui eu brinco, aqui a gente é meio jurássico, entendeu? Porque são empresas muito tradicionais, né? Muito, assim... talvez tradicionais seja o termo. Não que não são abertas, são. Mas não é assim, vai chegando, vai entrando, vai vendendo. Não é assim que funciona o mercado de São Paulo, talvez diferente do resto do Brasil. Mas obrigado a você pelo convite, prazer. Sempre que você precisar, me chama. Estou à disposição para a mesa redonda aí. Vamos fazer. Com meus colegas sobre condomínio misto. Vai ser uma discussão boa. Vamos fazer. Boa. Eu sei quem são, os que você falou, e gosto muito dos dois. Que né? bom. A gente se xinga toda hora, um mandando o outro para aquele lugar, mas na boa, que bom. Troca figurinha, manda a figurinha do Fabrício dançando.
Pode me chamar a hora que você precisar. Tá? Um abraço para você aí, abraço para a turma da Winker e estamos aí, precisando de à disposição. Maravilha. Para você que nos acompanhou aqui até agora, deixa aí o comentário, coloca aí os trabalhos ganham força e vigor, que eu estou olhando lá quem está comentando, acompanha as nossas redes, siga o nosso trabalho. É sempre um prazer falar com o nosso mercado. O mercado são eles aqui, os diretores das administradoras, você que trabalha em condomínio, você que mora em condomínio, quer se interessar um pouco pelo tema, acompanha aí por trás dos boletos, tá certo? Esse episódio é um patrocínio de Sem Parar Empresas, a empresa líder de mercado no quesito de benefícios, parceiras das administradoras e também da Modulocker, a maior empresa de lockers do país, está apoiando aqui o nosso projeto, tá certo? Link na descrição e acompanha o nosso trabalho até o próximo episódio.